O que você está prestes a ouvir não é ficção. Esta é uma história real. Por respeito à privacidade de todos os envolvidos, esclarecemos que os nomes foram alterados, mas a essência e os fatos da história permanecem rigorosamente verídicos. Essa é a história do peso que a verdade trancada impõe. E dos anos em que precisei cuidar da pessoa mais gentil e mais cruel que já conheci. Não é fácil contar isso. Guardei esse segredo por mais de 40 anos. É o tipo de coisa que você vê, silencia e carrega na sua alma até não aguentar mais. Meu nome é Carlos. Sou enfermeiro aposentado. Eu era jovem, recém-formado e trabalhava em um asilo. O lugar era um refúgio de paz. Mas, como todo refúgio, escondia uma montanha de tristezas silenciosas. Os corredores tinham aquele cheiro antigo de limpeza e solidão, e as sombras pareciam mais densas à noite. Não asilo. Aprendi uma regra rapidamente. Não pergunte por que eles foram deixados. Apenas cuide deles. Mas no meio de tudo isso, havia uma paciente que foi a exceção. Ela desafiava a regra do silêncio. Dona Vera, uma senhora com Alzheimer. No início, quando comecei a trabalhar no asilo, fazia o turno diurno e observava que era muito calma e educada. Ela era diferente, quietude e simpatia pura, pequena, sempre bem vestida, com os cabelos brancos impecáveis e muito sozinha. Vera era a única paciente que nunca recebia uma visita, nenhuma carta, nenhum telefonema. Os outros idosos tinham fotos, histórias, netos berrando. Ela? Nada. Era como olhar para a bondade em pessoa, jogada fora pela própria família. E o pior é que ela nunca reclamava, nunca perguntava por ninguém. Ela era grata por um copo d'água, elogiava minha camisa, perguntava sobre a minha vida com uma sinceridade que me partia o coração. Quanto mais gentil ela era, mais a pena me corroía. Eu pensava, o que essa mulher fez? Por que a bondade dela foi jogada fora pela família? Movido por essa pena, decidi investigar. Eu precisava saber o que ela tinha feito para merecer tanto abandono. Perguntei aos colegas mais antigos e à gerência, e o que me disseram é que ela era viúva, tinha 3 filhos e que já estava vivendo no asilo há 6 anos, e que desde o dia em que foi deixada lá, nunca mais ninguém apareceu para visitar. Todas as despesas eram pagas em dia, mas não existia nenhum contato da família. Mais um tempo se passou, e eu para o turno da noite. Fiquei mais próximo a ela, conversava, procurava fazer companhia, imaginando que ela sentisse falta de alguém que se importasse. Ela começou a passar algumas noites mais agitada. Os sintomas do Alzheimer estavam piorando. Preocupado, e na esperança de aproximar algum familiar dela nesse momento delicado da doença, eu rastreei um dos filhos, Mauro. Um homem de meia idade, com um bom emprego. Aparentemente, uma vida perfeita. A ligação que fiz foi discreta, mas a resposta dele foi como levar um soco no estômago. Eu mal disse que era do asilo e ele me cortou com uma frieza cortante. Ele não negou que era a mãe dele, mas sua voz carregava um horror silencioso. Ele apenas me implorou para que eu nunca mais ligasse, que ela já tinha tudo o que precisava, e que ficasse quieta, e desligou. Nenhuma explicação. Apenas a certeza de que havia um segredo enorme e podre ali. Naquele momento, parei de sentir pena dela e comecei a sentir uma certa apreensão. Percebi que o abandono não era um castigo imposto a ela. Havia algo mais. Eu tive que aceitar o silêncio. Mas o destino, ou talvez a culpa, não aceitou. O Alzheimer de Vera começou a progredir mais. Ela parou de ser a Vera gentil. A doença não apagou a memória dela totalmente. Ela parecia ter desfeito a censura moral. A doçura era uma casca que rachava. Em momentos de confusão, o tom dela ficava amargo, arrogante, quase cruel. Ela misturava o passado com o presente, repetindo frases que faziam meu sangue gelar. Eles queriam a mim, não ela.
aquele estorvo. Eu avisei. Eu disse que só aceitaria meninos de ouro. As meninas? Elas merecem o castigo. Eu registrava os surtos como parte da doença, mas os fragmentos se acumulavam. Eram fragmentos de um quebra-cabeça que eu não queria montar. Até aquela noite. Eram 2 da manhã. O corredor estava escuro, iluminado apenas pela luz de emergência. Eu estava com ela, trocando o lençol, e ela estava em silêncio. De repente, ela se virou para mim. Você acha que eu preciso de proteção? Você achava mesmo que eu era um anjo, não é? Pobrezinho de você. Ela não parecia confusa. Ela estava consciente, lúcida e fria como gelo. E então, ela continuou falando. Ela contou sobre o nascimento da neta, o ódio por ter sido traída com uma menina, o plano doentio de envenená-la aos poucos com substâncias. Ela descreveu a satisfação de ver a neta definhar e de ver a morte ser registrada como parada cardíaca. Eu estava paralisado. Era impossível que a Vera amável fosse essa criatura. Eu liguei para o filho de novo, mas desta vez eu repeti as palavras exatas da mãe. E foi aí que o segredo se desfez. Mauro resolveu conversar comigo pessoalmente. Já que os sintomas da doença estavam progredindo, ela falaria cada vez mais. E ele achou que eu deveria saber o que aconteceu. Ele confirmou tudo. A voz dele estava quebrada de dor, não mais de raiva. Ele me explicou que a família já sabia. A mãe havia confessado a ele o crime em um surto anterior. Ela contou o que fez e gritava que fez um favor à família, pois só meninos são aceitáveis. Ela queria um neto e não uma neta. Eles não queriam acreditar, afinal de contas, ela era uma avó sempre presente, fazia questão de ficar cuidando da neta. Estava sempre por perto, mas a pedido da esposa, eles exumaram o corpo da menina. A autópsia confirmou o envenenamento crônico. Mauro me disse: quando descobrimos esse horror e essa pessoa que ela é, ficamos sem saber o que fazer. É minha mãe, mas nós a colocamos aí não por esquecimento, mas para nos protegermos. Ela tirou a vida da minha filha e você agora é a única pessoa no mundo que sabe a verdade sobre a nossa simples velhinha. Meu fardo estava selado. Eu tive que continuar cuidando daquela assassina por mais 2 anos, até a morte dela. Jamais comentei sobre o assunto com qualquer pessoa. Honrei minha profissão e cumpri meu papel. Nunca a maltratei, mas não conseguia evitar o desprezo que eu sentia de pensar no que ela fez. Eu tinha que ser gentil, sorrir, dar o remédio, sabendo que eu era o único guardião do seu crime. Em alguns momentos, eu flagrava ela olhando para mim com um leve sorriso, com aquela aparente doçura. Eu não sabia nesses momentos se ela tinha lembrança de ter me contado. Por quantos anos você pode sustentar o sorriso de alguém que você sabe que é puro veneno? E o que a família deixou para trás? Não era apenas a Vera, mas a porta trancada do segredo mais amargo que já conheci, que carreguei até aqui, que fez mudar totalmente a minha perspectiva sobre algumas coisas e que fez com que eu me arrependesse de ter quebrado aquela regra. Não perguntar por que eles foram deixados,